O que aparece também como consequência do medo e da ansiedade é a fúria. Eu vou gravar um próximo vídeo, na verdade, abordando para vocês a dificuldade de lidar com a perda, os dias de fúria de uma forma mais completa. Porém, é importante trazer ele aqui para você entender como medo e ansiedade. A fúria, muitas vezes, lembra que eu falei para vocês que no congelamento acontece uma tentativa de sobreviver porque tem um animal que congela, que fica parado? Tinha também, lá na época das cavernas, um animal que o quê? Que atacava, que se expunha, que tentava fazer de tudo para sobreviver. Então, da mesma forma que existe aquele que se esconde, tem aquele que ataca. Então, o dia de fúria, ele tem a mesma função de tentar sobreviver diante daquela situação de consequências. Só que como que a gente tem que lidar com isso? Como que a gente tem que pensar sobre isso? Lembra que eu falei para você que medo e ansiedade, sobrevivência? Então, quer dizer que a nossa mente está interpretando aquela situação como uma situação de dano, uma situação que machuca. Por ela interpretar dessa forma, a gente precisa começar a treinar ou a começar a se portar no mercado a partir de decisões ou a partir de escolhas em que você esteja sempre na sua zona de conforto. E quando eu falo zona de conforto do mercado, eu não falo de você estar pleno, super tranquilo lá, sem medo, sem ansiedade, sem nada disso. Como eu já falei para você no vídeo anterior, isso não acontece. O que a gente precisa pensar? Que mercado é estar confortável no desconforto. Então, por exemplo, existe a possibilidade da gente tomar um banho gelado? Existe. Então vamos lá, uma água gelada. Existe a água trincando com gelo e existe a água em temperatura ambiente. Ambas estão geladas. Porém, uma é mais confortável que a outra. O que a gente prefere é um banho quente. Porém, existe um balanço entre esse desconforto. Quando a gente vai para o mercado financeiro, é a mesma coisa. Muitas vezes a raiva, né, ela acontece porque a gente não consegue lidar com a consequência. Porque quando a gente vai entrar numa operação, a gente esquece de olhar justamente para o risco dela. Você olha tanto para o retorno, você olha tanto para aquilo que você gostaria, para aquilo que você tem expectativa de que aconteça, que tudo aquilo que é negativo que pode vir, a gente esquece de levar em consideração. E por não levar em consideração, quando acontece, a gente assusta. Fala assim, mas como? Eu tinha tanta certeza que aquilo ali ia dar certo. Eu estava numa região tão boa, um fluxo tão maravilhoso, por que isso aqui deu errado? E a gente não começa a identificar que deu errado por imprevisibilidade. A gente começa a assumir uma responsabilidade que não necessariamente é nossa. E aí, o que você precisa pensar? Tenha sempre em mente: o desconforto pela consequência deve ser menor do que a sua tolerância. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem tolerância para a dor de 10 pontos. Vamos supor. Você vai ficar ali no seu limite levando uma dor de 10 pontos, um stop de 10 pontos? Não. Por quê? Você precisa garantir para você uma margem. Que margem é essa? Estabelece um stop de 6. Entre em operações que a consequência está menor do que aquilo que você tolera. Você não precisa ficar trabalhando no meio na verdade, no seu limite, no final, para poder colocar em todo o seu controle emocional essa responsabilidade de que não, eu tô no mercado, eu tenho que controlar meu emocional, eu não posso deixar com que ele vença. Ah, eu tô no mercado, eu não posso deixar com que o meu emocional fale mais forte. Você não precisa criar toda essa responsabilidade. Você pode trabalhar de uma forma mais confortável para você. E quando você começa a entender que aquelas suas escolhas, que tudo aquilo que você faz tem uma função,
específica, que é garantir com que o seu emocional esteja protegido, aí você começa a mudar o seu mindset para o mercado. Então, dentro da fúria, o que a gente precisa pensar? Esteja sempre um passo atrás daquilo que você consegue fazer. Você não é menos por isso. Você não tem que provar para ninguém e nem mesmo para você que você consegue, porque você tem consciência disso. Não extrapole os seus limites. O mercado às vezes dá pra gente a chance da gente tropeçar e ralar um joelho, ralar um braço, bater um queixo. Mas o que a gente faz? A gente extrapola tanto que a gente cai, quebra a perna, quebra o braço ou quebra um dente, quebra uma mandíbula. Então você não precisa fazer com que tudo que aconteça com você no mercado seja opostos no sentido de extremos. Então, quando você ganha muito. Quando você perde muito. Quando você tem uma sensação positiva, ela vem de uma forma muito forte. Quando você tem uma sensação negativa, ela também vem te derrubando. Você não precisa passar por esses altos e baixos. Tenha sempre consciência de que você é responsável por garantir o seu equilíbrio, que você é responsável por garantir para você o quê? Uma estabilidade técnica e emocional. E o que vai fazer isso para você? As suas escolhas. Então, quando a gente vai pensar no nosso operacional, qual que é a função desse nosso operacional? É potencializar as nossas qualidades e nos proteger das nossas dificuldades. Então, o que você faz bem? O que você executa de uma forma com bastante qualidade? Qual que é o seu potencial no mercado? Utilize, crie regras para você poder utilizar essas qualidades a seu favor, para você poder potencializar isso. Agora, se você tem dificuldade, por exemplo, poxa, Natália, eu congelo. O que você vai fazer? Coloca um stop na pedra, cadastra um trailing stop, deixa o seu alvo fixo, treine depois no replay essa condução. Ah, eu não consigo estopar a operação vindo contra, mas eu quero estopar na mão. Para que esse ego? Para que essa necessidade? O que vai mudar para você se estopar na mão e você estopar na pedra, sendo que o local do stop é o mesmo? Ah, para evitar violinada. Mas será que tá saindo mais barato ou mais caro para você estopar na mão? Anota, começa a olhar, não tome conclusões, não tire conclusões no mercado sem você ter uma conta ou uma prova de que aquilo funciona para você. Se você não conseguir provar, se você faz decisões simplesmente porque você acha que é o melhor ou porque você já viu alguém fazendo, você não está levando em consideração o seu perfil. E quando você não leva o seu perfil em consideração no mercado, você não vai ter os seus resultados. Você vai tentar buscar o resultado de outra pessoa. E aí, por tentar buscar o resultado de outra pessoa, você não tem o perfil de tolerância e risco que aquela pessoa tem. E aí não encaixa. Não encaixa, não encaixa, não encaixa. Você fica cada vez mais frustrado, mais triste, mais depressivo do porquê que você não está conseguindo ter aquele resultado. E de uma forma bem resumida, o porquê que você não está conseguindo ter aquele resultado? Porque você não está fazendo o que o seu perfil operacional pede para que você faça. Quando você cede a isso, quando você entende quais são suas potencialidades, o que você tem como fragilidade no mercado, você sabe exatamente o momento que você tem que se expor e o momento que você tem que se proteger. A partir do ponto que você definiu isso e você entende o porquê de cada regra, de cada decisão, de cada escolha que você faz no mercado, aí você entende os seus resultados, você consegue desenvolver a confiança com base naqueles resultados, porque você sabe exatamente o que você está fazendo para poder colher aquele tipo de gain ou aquele tipo de perda, e aí sim você consegue repetir, tá? Eu vou deixar aqui para você, então, essa foi a nossa primeira aula. Se você ficou com alguma dúvida sobre o aspecto do medo, da ansiedade, da hesitação, do congelamento e da fúria, você pode entrar em contato comigo. Tem tanto o meu Instagram aqui, que é psico.nataliagarcia, quanto o meu e-mail, que é psi
nataliagarcia@gmail.com. Essas duas redes sociais, e na verdade uma rede, né, e a outra é o e-mail, você pode entrar em contato comigo que eu te respondo, eu tiro uma dúvida. Para agendamento de consulta, também é via Instagram.